Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar os palpites só da série C, da série B e um jogo apenas da série A. O restante amanhã na live, ok? E seguindo o conselho de um amigo, eu vou eliminar uma coluna, né? Como eu faço quando eu vou fazer um jogo pequeno, sem ser um jogo grande. Porque eliminando uma coluna você elimina 33%, ok? Aí eu vou apontar duas colunas para vocês e das duas colunas o porquê que aquele é meu favorito, ok? Então vamos começar pelo jogo 2, né? O Figueirense e o Chulé, né? Então veja, se você pegar essa porcentagem, você vai ver que é uma tônica em todo o teste, né? Tem poucos favoritos, né? É um teste difícil, né? E, inclusive um dos favoritos, São Paulo, provavelmente eu vou discordar, né? Então vejam, Figueirense e Chulé tá dando 39, 32 e 29. Essa porcentagem ela é feita de acordo com os moldes, chuva, condições do gramado, cartão vermelho, cartão amarelo. O meu trabalho aqui é outro. Como já tem gente que faz esse trabalho de forma magnífica, eu só aproveito essas informações. O que eu busco são os detalhes, né? Então vejam, os últimos 5 jogos do Figueirense em casa, ele ganhou de 4-0 na 14ª rodada do Campinense. Empatou com o Remo 0-0. E empatou com o Confiança na 10ª rodada 0-0. Ganhou do Ferroviário na 8ª rodada por 1-0. Então você veja, o Campinense, todo mundo meteu 3, 4 no Campinense, né? Então vamos descartar isso daí. Não é um ataque assim, é o Campinense que é uma peneira, porque até o Chulé ganhou de 3-1, o Remo, se não me engano, ganhou de 4-0. O Campinense está mal esse ano, né? Embora seja um time tradicional. Então, se você pegar os 4 últimos jogos, ele não levou nenhum gol e fez um gol apenas, você excluindo o Campinense. Ao passo que o Chulé ganhou de 3-1 do Campinense, que não quer dizer muita coisa, né? Ganhou do Vitória por 1-0, perdeu por Confiança de 2-1 e perdeu para o Ferroviário de 1-0 e perdeu para o Paysandu de 4-1, né? Então veja, enquanto o Figueirense tem uma dificuldade nítida no ataque, ou tem dificuldade ou está com uma política, né, de classificar entre os 8 e não perder. A hora que der, vai lá e belisca um pontinho e o importante é estar entre os 8. E ao passo que o Chulé já tem um poder de ataque melhor, né? Então veja, um jogo desse, né? Ele tem uma cara de empate, né? Ele tem uma cara de empate. Então eu descartaria aí o Figueirense, embora está com uma porcentagem maior. Por que eu descarto o Figueirense? Veja bem, como o Chulé fez gol em todos os jogos, né? Com exceção aqui, não teve nem exceção, deixa eu ver aqui. Com exceção do Ferroviário, né? Contra o Ferroviário, que ele perdeu de 1-0. No restante ele fez gol nos últimos, inclusive perdendo de 4 do Paysandu, ele foi lá e fez o golzinho dele, né? Então vocês vejam, o detalhe aqui, o meu raciocínio é o seguinte, é um jogo para empate. Nitidamente jogo de empate, os dois estão numa posição boa, né? Então, se o Figueirense está com 22 pontos, o Chulé com 23, né? São dois times de respeito, que o pessoal respeita, que está lá na ponta. Então, o empate mantém eles lá, quietinho, tranquilo. É um jogo de empate. Se houver um vencedor, por que eu acredito que seria o Chulé e não o Figueirense? Se o Figueirense fizer 1-0, o Chulé tem poder de fogo para ir buscar o empate.
porque fez gol em quase todos os jogos, com exceção do Ferroviário. Ao passo que se o Chulé fizer 1-0, a gente viu pelos últimos confrontos que o Figueirense teria dificuldade em reverter esse placar, né? E é claro que aqui eu tenho que apontar o empate e o Chulé. Eu até gostaria de pôr como primeira opção o Chulé, né? Mas veja, como que você vai pôr como primeira opção o Chulé, sendo que o Mirassol foi lá e enfiou 6-0. O Palmeiras foi lá e enfiou 8-0. O Santos foi lá e enfiou 11-0. Aí você põe o Chulé, o Figueirense de repente acorda e faz 8-0. Aí vocês vão me chamar de falso mestre, né? Então vamos pôr como primeira opção um empate e uma segunda opção a vitória do Chulé, ok? Vamos lá agora para o jogo 6, que é o Ipiranga contra o Belo, lá da Paraíba, né? Veja, o Ipiranga é um time interessante, time atrevido, rapaz, time de mestre, tá? Então o Ipiranga jogou contra o São José 2-2 na 13ª rodada. Jogou contra o ABC 0-0, né? Na 11ª rodada. Jogou contra o Figueirense 3-3 na 9ª rodada. Jogou contra o Remo 2-1 na 7ª rodada, né? E ganhou do Floresta por 2-0 na 5ª rodada. Mestre, mas esse Ipiranga empata demais. Não, eu discordo. Veja bem, 2-2 e 3-3 você não pode qualificar como empate, embora teve igualdade no placar. Quando você tem 2-2 e 3-3, o empate aconteceu. Os dois times estavam buscando a vitória, né? Empate é 0-0, 1-1, né? O time está com medo, vai lá, faz 1-0, fica se defendendo, o outro vai lá, faz 1-1, os dois se abraçam e beleza. Mas 2-2 e 3-3, em que pese está o empate, você não pode falar que o time só empata, né? Então eu sinto que o Ipiranga tem sangue nos olhos para buscar o gol, né? É um time de mestre, né? Então veja bem, e o Botafogo da Paraíba, o Belo, o que fez? Foi lá na Paraíba, em Caxias, no Rio Grande do Sul, empatou com o Brasil de 0-0 na 13ª rodada. Último colocado o Brasil, já está, bem dizer, na Série D, né? E foi lá 0-0. Contra o Paysandu, perdeu de 2-1, né? E agora aqui, que eu esqueci? Contra o Volta. Contra o Volta, ele ganhou de 1-0 na 8ª rodada. O Vitória, ele ganhou na 6ª rodada, né? Então veja, o número de gols que o Belo fez fora foram 4, você qualificando a primeira rodada que ele perdeu para o Chulé de 2-1 e o Ferroviário, né? Em 6 jogos ele fez 4 gols. Se você qualificar só as últimas 4 rodadas, ele fez 3 gols e levou 2, né? E levou 2. É um time que leva pouco gol e faz pouco gol, né? Então aqui eu eliminaria o Botafogo da Paraíba, concordo com os 40, 33 e 27, e ficaria com o Ipiranga e o empate. E pelo número de gols do Ipiranga, a opção primeira seria Ipiranga, ok? E aí vamos para Remo, né? No jogo 14, Remo e ABC. Olha que interessante, o Remo, na 13ª rodada, empatou com o Paysandu em 2-2. Perdeu para o Altos de 2-1 na 11ª rodada. Ganhou do Campinense por 4-0. Ganhou do Floresta por 2-0 e ganhou do Mirassol por 3-1. O ABC empatou com a Aparecidense na 13ª rodada em 2-2, empatou com o Ipiranga 0-0 na 11ª rodada, empatou com o Botafogo da Paraíba em 0-0 na 9ª rodada
e ganhou do Atlético do Ceará na 7ª rodada de 1-0. Aí vem aqui a 6ª rodada, 2-0, na 4ª rodada 2-1 e na 2ª rodada 1-3 em cima do Ferroviário. Mas eu sou mais a favor de ver as últimas, né, que o time está crescendo. Então, se você pegar as últimas rodadas, o ABC levou 3 gols, levou 4 gols e fez 3, né? No geral, foi 7-7. Os jogos fora, ele fez 7 e tomou 7. E o Remo, pessoal, fez 16 e tomou 8, né? Então, eu concordo, em parte, com essa porcentagem que está aí, né? O Remo, ele tem um poder de ataque bom, mesmo você tirando os 4-0 do Campinense, que está perdendo para todo mundo com esses placar, né? Ainda ficaria 12 gols, né? E leva muito gol também, né? O Remo leva muito gol. Talvez por isso o duplo aberto aí dos especialistas, né? 38% e 30%, né? E 32%. Então, veja bem, o Remo está para a Série C, assim como o Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, Palmeiras estão para a Série A. O Remo tem camisa, é uma força na Série C, né? Então eu acredito que dê Remo um empate. Por quê? O empate é uma boa. O ABC não vai se arriscar em cima de um Remo. O empate aqui para o ABC está de excelente tamanho, né? Pode acontecer no contra-ataque lá, fazer 1-0, o Remo não ter força para reverter, né? A torcida cobrando. Mas no normal, eu acredito que o ABC se contente com o empate, né? E o Remo vai forçar a vitória. Então eu ficaria como Remo empate, e pela camisa do Remo, eu acho que está na hora do Remo mostrar sua força, né? Que é uma das grandes forças da Série C, né? Então eu poria como opção principal aí o Remo, tá ok? Vamos lá então, agora para a Série B, né? CRB e Brusque. Veja essa anarquia aqui, pessoal. Na 16ª rodada, o CRB empatou com o Guarani, 1-1. 15ª, empatou com o Tombense, 0-0. 13ª rodada, empatou com o Ituano, 1-1. 12ª rodada, goleou o Vila Nova por 1-0. 10ª rodada, empatou em 0-0 com o CSA, né? E aí teve outros jogos aqui, contra o Sampaio, contra o Náutico, lá no comecinho. Ou seja, se você pegar os 9 jogos que ele jogou em casa, o CRB, ele fez 8 gols. Menos de 1 gol por partida. E tomou 6, né? Então, vejam, menos de 1 gol por partida também, né? E o Brusque, né? Perdeu para o Novo Horizontino de 1-0, empatou com o Sport 0-0, ganhou do Criciúma por 1-0, ganhou do Vila na 11ª rodada por 2-0 e perdeu para o Vascão por 2-0, né? É um time que já leva mais gols, levou 11 gols fora de casa. Agora, se você qualificar os últimos 5 resultados, ele levou 3 gols só, levou 2 do Vasco e 1 do Novo Horizontino, né? E fez 3 também. Então ele parece que aprendeu a segurar aí o resultado, né? Então seria um jogo que 2 times que estão preocupados em não levar gol, né? Então seria um empate aí. Os 43% eu colocaria no empate, né? E o CRB como segunda opção, né? Embora eu, na intuição, tudo, eu jogaria CRB, talvez seco, né? Mas pelos detalhes, pelo que está apontando os números, né? O empate aí seria o melhor caminho, que são 2 clubes que estão preocupados talvez em não cair,
né? Por aquele detalhe que eu falei, de ter os gigantes aí na série B, que fica mais difícil o acesso esse ano, né? Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, né? Então, se mantendo na Série B esse ano, aí o ano que vem, os gigantes subindo, fica mais fácil brigar pelo acesso. O importante esse ano, eu acredito que seria não cair, né? Então fica assim, pessoal, o jogo 3, né? CRB empate como opção principal, um empate, ok? Sampaio e Vasco. Um detalhe curioso aqui no Sampaio. Contra o Ituano na 17ª rodada, 2-0. Contra o CSA na 15ª rodada, 2-0. Contra o Náutico, 2-0. Contra o Guarani, 2-1. E contra o Vila, 2-0. Se o Guarani não tivesse feito 2-1, o Sampaio teria ganho os últimos 5 jogos por 2-0, né? Então, o Sampaio, se você pegar todos os jogos, que eu estou descartando aqui as primeiras rodadas, o Sampaio teria feito 15 gols e levado 4 gols em casa, né? Em 9 jogos. Veja, levou 4 gols em 9 jogos, menos de meio gol por partida, né? Aí você fala, é time de mestre, né? Time de mestre, porque para levar só 4 gols em 9 jogos, tá com o time certinho. Aí você vê o Vasco, né? Ganhou do Criciúma na 17ª rodada de 1-0. Perdeu para o Novo Horizontino 2-0. Ganhou do Londrina 1-0. Foi uma anarquia geral contra o Náutico e o Vascão ganhou de 3-2 do Náutico, né? Então vejam, o Vascão, nos 8 jogos fora, o Vascão levou 6 gols e fez 7, né? Então ele fez 13 pontos fora de casa e o Sampaio fez 20 pontos em casa. Agora, se você pegar aqui o histórico do Sampaio, vamos voltar no Sampaio Correia, veja bem, ganhou do Vila, o Vila está lá embaixo. Ganhou do Guarani, o Guarani está lá embaixo. Ganhou do CSA, o CSA está lá embaixo, né? E aí restou o Ituano e o Náutico, que não estão muito lá embaixo, mas também não está lá em cima, né? Então é um time que está certinho jogando entre iguais, né? Agora, quando vai o Vascão lá, que tem uma excelente torcida no Maranhão, né? Aí o bicho pega, o gigante da colina está crescendo e quer voltar na Série B, na Série A de qualquer jeito, né? Então eu acredito aqui que nesse jogo, Sampaio e Vasco, eu colocaria as duas opções como empate e Vasco, né? E como escolha principal o Vasco, ok? Eu acho que o Vasco aí tem tudo para trazer mais uma vitória aí, né? Porque mesmo com esses resultados do Sampaio, foram contra times que não estão numa fase boa, ok? E o último palpite meu é o Atlético, né, que é do jogo da Série A. O Atlético e o Inter, né? Aqui eles puseram 40, 29 e 31%. Com alguns detalhes eu mudei essa porcentagem, né? Eu acredito o seguinte, o Atlético é um time que está entrando aí pela primeira vez, está furando, né, o eixo São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, né? Que era o clube dos 13, que ia incluir o Bahia, né? Era 4 clubes do Rio, 4 clubes de São Paulo, 2 do Rio Grande do Sul e 2 de Minas, e mais o Bahia formou o clube dos 13. E o Atlético está se tornando um grande clube, ganhou a Sul-Americana, está tentando beliscar aí uma Libertadores, né? Já foi para as quartas de final da Copa do Brasil, ou seja, é um time que está chegando e ele vai se firmar no cenário nacional e internacional, não tem a menor dúvida disso. A diretoria deve estar fazendo um excelente trabalho.
com o Filipão, tá um time de encher os olhos, né? Mas do outro lado, nós temos o Inter, que inclusive tem o título, né, campeão de tudo, que já foram campeão de tudo, né? Então o Inter, pessoal, é um time de muita tradição, né? De Escurinho, Falcão, né? Tafarel, né? Já deu excelentes atletas para o Brasil e por muitos anos dominou o futebol brasileiro, né? Era Corinthians, o Internacional e Cruzeiro, né? Eu tive o prazer de assistir a final, Cruzeiro Internacional 5-4, né? Com o Joãozinho, Zé Carlos, era dois timaços, né? E o gaúcho é muito apaixonado, talvez a maior rivalidade do Brasil, é Grêmio Internacional. E esse amor, eu sinto que está tomando conta, porque o Inter chegou, né? Ele chegou devagarinho, mas chegou, já está ameaçando lá Palmeiras, Atlético, né? É, E quando o time chega num ponto desse, né? Que tudo dá certo, aquele oba-oba, que vamos, e é um time que leva pouco gol. Veja, o Inter até agora levou 8 gols. Ele perdeu a primeira rodada para o Atlético Mineiro e depois perdeu naquele jogo conturbado contra o Botafogo, que estava ganhando de 2-0, o Botafogo virou para 3-2, né? Então, se você tirar esses três, ele levou 5 gols, né? É um time que quase não leva gol, né? E um time que está com sede de vitória, tá? Time para time, eu acho até o Atlético do Paraná mais time. Mas pelo momento, né? Por tudo que está se envolvendo aí, né? Eu acho que o jogo é para empate, né? Eu excluiria a vitória do Atlético aqui. Eu iria no empate e como segunda opção, vitória do Inter, né? Em que pese o empate aí como primeira opção, devido às condições de as condições assim técnicas, né? Agora, particularmente, a minha primeira opção aí é Inter. Por que que essa primeira opção é Inter? Porque eu acho que o Inter, com essa vitória, é, vai falar, cheguei chegando, né? E vai começar a incomodar quem está lá em cima. Eu não acredito nem que Atlético e nem Inter queiram um empate. O correto talvez fosse o duplo aberto, mas eu não vejo o Atlético vencendo o Inter, não. Nessa euforia que está o Inter, né? Então, resumindo, né? O jogo 4, descarto vitória do Atlético, fica como opção empate e Inter. Primeira opção, vitória do Inter, que eu acho difícil dar empate nesse jogo. E segunda opção, o empate, ok? Os demais jogos, pessoal, assim que terminar hoje, né? Eu começo a trabalhar amanhã cedinho neles, né? Veja, dá uma mão de obra danada você fazer essas anarquias, tem que ir analisando lance por lance, tá? Então, aí você leva um bom tempo ainda, e eu montei o canal aqui justamente por causa disso, para fazer o diferente, algo que não é feito ainda. O pessoal está me cobrando, o cartão amarelo, para mim falar desses detalhes. Não, esses detalhes já tem muita gente que faz. Eu não vou atrás dessas anarquias, não, tá? Então, o meu negócio no esporte são aqueles dados, aqueles detalhes do esporte. Isso eu aprendi, né? Que o esporte é feito de detalhes. Se você pegar o Usain Bolt e os outros atletas até desconhecidos, a diferença deles são detalhes, né? Me lembro do Senna falar que quando estava chovendo, escuro era fora da pista e mais claro era na pista, né? Então sempre algum detalhe é o que difere no esporte. Então eu estou aqui
modestamente, para passar para vocês alguns detalhes que a gente consegue, tipo no jogo 2 do chulé, né? Por exemplo, a força de reverter um resultado do chulé e a força de reverter um resultado do Figueirense, né? Através dos números. Então, esse daí é a minha pequena contribuição para vocês, tá ok? E amanhã a gente tem a live e, se possível, né? Eu farei a live no canal aqui da Loteca, parece que vai ser possível, tá ok? Que eu sou bem orelhudo nessa área aí, e tem o Robson de Cajamar, que é meu posto Ipiranga, que me ajuda aí, ele falou que é possível. Se o homem falou, o homem é mestre, né? Não é um falso mestre, não. Então, se der, melhor, ok? Assim que terminar os jogos hoje, eu já começo a trabalhar e amanhã na live eu já falo. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.